Tudo bem com vocês? Quem fala é Guilherme Caixa Gameplay. Estou para gravar um vídeo muito importante aqui pro canal, que basicamente é mostrando a história completa do Fortnite aqui atualizada, basicamente uma horinha, tá, galerinha? Contando a história toda completa. Pra quem não conhece a história do Fortnite, acha que Fortnite é só um monte de loucura, parceria que acontece a cada 32 horas, não é não. Tem uma história aqui muito complexa, tá, galerinha? Que a gente vai ver aqui, que eu também não sei muito da história do Fortnite, que eu comecei a jogar há pouco tempo, né? Então a gente vai conhecer a história aqui todos juntos, tá, galerinha? Então bora lá. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Então vambora, família. Fortnite e os seus 8 anos de história. Vocês estão prontos para esse momento? Família. Estão prontos para conhecer toda a história do Fortnite? Se é isso que você deseja, esse vídeo aqui é para você. Esse vídeo aqui tá bem completinho. Na verdade, eu já fiz um vídeo aqui contando toda a história do Fortnite, só que esse vídeo tá desatualizado e um fato é que dá para ser mais objetivo. O que acontece, galera? Atualmente... esqueci de falar. A gente vai ver aqui do canal do Universo DS, tá, galerinha? Então vamos lá. Tá na metade. Se vocês quiserem ver o vídeo original, é só ir lá no canal Universo DS, tá, galerinha? Vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá. Do capítulo 6. A história do Fortnite é contada desde a temporada 4 do capítulo 1. Só que essa história é uma bagunça. Por que ela é uma bagunça? Pra começar, várias coisas nunca tiveram uma explicação. E tinha coisa que até recebia uma explicação, mas era explicado muitos anos depois. E além do mais, parte da história do Fortnite não foi contada no Battle Royale. Foi contada através de crossovers com HQs. Nós vamos combinar uma coisa aqui, cara. Nesse vídeo aqui, eu vou falar apenas do que importa. Muita coisa aleatória aconteceu durante esses anos e, acreditem, existem até mesmo temporadas inteiras que acabam não importando muito pra história como um todo. Então eu não vou perder tempo com essas temporadas, vou contar apenas o que interessa pra gente entender a história principal, pra gente entender como que essa história começou ali com um meteoro caindo na ilha e chegou a essa versão que a gente conhece hoje, com um mascarado maluco entrando em um mundo espiritual atrás de um fragmento de ponto zero. Esse vídeo aqui me deu muito trabalho, cara. Eu vou ficar muito feliz se você puder utilizar o código Universo DS pra valorizar. 4 do capítulo 1, um meteoro atingiu junto na loja Universo DS, cara, eu vou ficar muito feliz. E vamos lá, galera, como eu já comentei aqui, a história começa com um meteoro. Então a história começa lá no capítulo 1, temporada 4. Legal, essa temporada não joguei. Vamos lá. Meteoro caindo na ilha, mas não um meteoro qualquer. Durante a temporada 4 do capítulo 1, um meteoro atingiu o depósito empoeirado. Só que esse meteoro não era um meteoro qualquer. Esse meteoro nada mais era do que uma cápsula tripulada por um camarada chamado Visitante. E esse fato, a chegada do Visitante, acaba sendo um acontecimento triste, porque essa é praticamente a única coisa que a gente sabe sobre o Visitante até hoje. Nunca foi explicado quem de fato é o Visitante, de onde ele vem e o que ele veio fazer na ilha. E a gente não tá falando só de um personagem aleatório, não. A gente tá falando do primeiro personagem de história e o primeiro integrante do 7 a ser revelado. Basicamente, esse grupo, o 7, é uma equipe formada por alguns dos personagens principais da história do Fortnite. Mais adiante a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa equipe. Quando o Visitante chegou ali, a gente não sabia quase nada sobre o 7 e essa dúvida permaneceu com a gente por alguns anos. E basicamente a única coisa que o Visitante fez após chegar na ilha foi planejar a sua saída. Cara, é aquele tipo de visita que vem embora, né? E já vai embora logo em seguida. Ele veio pra ir embora. Foi isso que o Visitante fez. Ele reprogramou um foguete que já existia na ilha, utilizando a energia do ponto zero. Nessa época a gente ainda não conhecia o ponto zero, mas o ponto zero foi citado no evento. Depois foi explicado pra gente que o ponto zero é uma espécie de coração da realidade. É como se ele fosse o centro de todas as realidades. Da borboleta e o evento do lançamento do foguete. Holy moly! Depois eu vou gravar um vídeo mostrando todos os eventos ao vivo, tá, galerinha? É uma energia poderosa que conecta todas as realidades. E era exatamente disso que o Visitante precisava para conseguir criar suas fendas, para ele sair da realidade de Fortnite e ir para uma outra realidade. Só que o ponto zero é uma energia um pouquinho difícil de lidar, é uma energia que desestabiliza muito fácil. As fendas criadas pelo Visitante gerou algumas consequências. Coisas aleatórias de diversas realidades começaram a aparecer na realidade de Fortnite, né? E vice-versa. Coisas da realidade do Fortnite começaram a assumir também. E entre as muitas coisas que surgiram na realidade do Fortnite, a gente teve o
Kevin. Cubo Na época, a gente não Kevin, tinha meu amigo. ideia do que era aquilo, a gente não sabia se o cubo era mau, se ele estava ali pra nos ajudar. Inclusive, ele dava shield, cara. Então, realmente, Sério? fazia sentido que ele fosse um cubo que estava ali pra nos ajudar. Mas depois, com o retcon, se acostumem com esse termo, retcon. O que é um retcon? Retcon é quando eles contam uma história em determinado momento pra explicar alguma coisa do passado ou às vezes até pra mudar uma história do passado. Quando o cubo chegou na ilha, a gente não sabia nada sobre ele. 2 anos depois foi explicado que esse cubo pertencia a uma realidade alienígena, a realidade final. Traduziram pra realidade final, mas eu gosto mais de falar a última realidade. Essa tradução é um pouco mais correta. Então, se eu falar aqui última realidade, realidade final, é a mesma coisa, é a realidade dos aliens. E basicamente esse cubo foi se movimentando pela ilha, ele foi até o Lago do Saque. E na temporada 6 a gente teve um evento onde o cubo escorreu no interior do Lago do Saque, e isso acabou levando o cubo a explodir. Na época, a única forma de explicar esse evento era através de teorias. O que acontece? Essa informação assusta algumas pessoas, mas o Fortnite lá no capítulo 1 não tinha exatamente uma história. No capítulo 1, a abordagem era bem diferente. Você não tinha uma história sendo contada, você tinha acontecimentos, e quem contava essa história, na verdade, era a própria comunidade com teorias. A explosão do cubo poderia significar um monte de coisa, mas depois, com o retcon, a Epic resolveu dar uma explicação para esse evento. Na verdade, ali, o cubo foi destruído por uma organização que controlava a ilha, a Ordem Imaginária. Só que essa organização só nos foi apresentada lá no capítulo 2, 2 anos após isso. Quem jogou o Fortnite na época do cubo sabe que não tinha nada disso, cara, né? Não tinha Ordem Imaginária, mas isso acabou se tornando canônico depois. Então, mais adiante, a gente fala sobre a Ordem Imaginária. O que a gente precisa saber nesse momento é que a Ordem Imaginária é uma organização do mal e eles sempre estiveram no controle da ilha. Depois que o cubo explodiu, do nada chegou um iceberg gigante na ilha do Fortnite, e foi do nada mesmo. Na época não tinha uma explicação pra isso não, mas depois, com o retcon, explicaram que essa explosão do cubo fez uma lua de gelo soltar um fragmento, né? Um fragmento de gelo enorme que caiu na ilha. Só que a lua de gelo era habitada por um camarada chamado Rei do Gelo, e a função desse cara era preservar alguns artefatos poderosos e algumas criaturas malignas que eram prisioneiras lá na lua de gelo. O Rei do Gelo não poderia deixar que nenhuma dessas coisas acabasse caindo em mãos erradas, nem as criaturas e nem os artefatos poderosos também. 2 criaturas aprisionadas pelo Rei do Gelo acabaram chegando na ilha do Fortnite. Uma delas é um camarada chamado Prisioneiro. Esse camarada é uma espécie de inimigo ali do Rei do Gelo. E a outra criatura era um monstro gigante chamado Catus. Mas felizmente o Catus chegou congelado e exatamente por isso ele não era uma ameaça. Mas isso estava prestes a mudar, porque uma batalha entre o Rei do Gelo e o Prisioneiro trouxe consequências. Cara, praticamente tudo isso que eu tô contando aqui são retcons. A gente não viu essa batalha. Esses acontecimentos rolaram durante a temporada 8, e na temporada 8 a gente estava dentro de um cofre. O evento foi sobre a abertura de um cofre, e foi justamente nessa temporada que a gente descobriu que abaixo do Lago do Saque, aquele mesmo lago que o cubo estava pingando, tinha um cofre com ponto zero. Foi justamente nesse momento que o ponto zero foi apresentado pra gente pela primeira vez. Só que enquanto a gente estava ali dentro do cofre, um vulcão que existia na ilha entrou em erupção. Do nada, sem a menor explicação. Acontece que enquanto a gente estava dentro do cofre e admirando o ponto zero, tava rolando um retcon lá em cima. Tava rolando o maior quebra-pau entre o Rei do Gelo e o Prisioneiro. O Rei do Gelo aprisionou o Prisioneiro dentro do vulcão, e isso acabou fazendo com que ele entrasse em erupção, consequentemente destruindo algumas localizações e derretendo o pico polar, libertando assim o Catus. Um grande robô começou a ser construído na ilha para enfrentar o Catus, para impedir que o Catus destruísse toda a ilha. Naquele momento a gente só sabia disso, que ia rolar esse quebra-pau entre o Megazord e o Godzilla. E aí depois, com... É o robô que apareceu no evento ao vivo da Hora Zero, galerinha. Só que ele tava com cor diferente, cor rosa, né? Maneiro! E lá no evento que a gente viu, né? Que vocês quiserem ver, tem live aqui no canal, gravado pra vocês verem. Ele tava de cor azul. Que irado! retcon revelaram muito dessa história. Na verdade, esse robô estava sendo construído pela Ordem Imaginária, e naquele momento a Ordem Imaginária tinha ali os 7 como prisioneiros. A Epic colocou os 7 nessa história, mas a verdade é que naquele momento a gente nem conhecia os integrantes do 7, a gente conhecia apenas o visitante. Sim, galera, aqui a gente tá falando da temporada 9 do capítulo 1, e até aquele momento ainda a gente só conhecia apenas o visitante. Mas isso estava prestes a mudar. Logo na temporada seguinte, 2 novos integrantes seriam revelados, a Paradigma e o Cientista.
cientista. E a Paradigma é justamente a personagem que fez um acordo com a Ordem Imaginária. Porque a Paradigma é simplesmente a melhor piloto da realidade. E a Ordem Imaginária precisava dela pra pilotar o robô, porque ela era a pessoa mais competente pra derrotar o monstro Katos. E esse retcon incomoda um pouco a comunidade, inclusive me incomoda um pouco também, porque isso representa uma mudança na história. A princípio, todo mundo sabia que quem pilotou o robô foi uma personagem chamada Singularidade. A Singularidade foi a grande heroína da temporada 9, pelo menos pelo que foi contado na época. Na época a gente acompanhou essa luta do robô contra o monstro Katos, foi um dos eventos mais incríveis da história do Fortnite, uma luta cheia de reviravoltas. E de fato o monstro era superior ao robô. Quando o robô estava quase destruído, quando quase não haviam mais esperanças, a piloto do robô chegou à conclusão que a única forma de derrotar o monstro era utilizando a energia do ponto zero. Que ideia a princípio boa. pra dar um soco no monstro, em seguida pra energizar uma espada e cravar nas costas do monstro. Essa piloto a princípio era a Singularidade. Quando a Paradigma foi lançada na temporada X, grande parte da comunidade teorizou que as duas eram a mesma personagem por causa da semelhança do traje. E de fato, a Epic acabou alimentando essa teoria e eles praticamente confirmaram isso. Mas infelizmente, depois por uma questão comercial, eles decidiram colocar o rosto de uma atriz famosa na Paradigma, né? Eles decidiram que o rosto da Paradigma na verdade deveria ser o rosto da Brie Larson, e eles decidiram também mudar essa história do passado. O que é canônico pra gente hoje é que quem pilotou esse robô foi a Paradigma. Infelizmente isso acabou reduzindo a importância da Singularidade a quase nada. No fim eles só falaram que ela ajudou a Paradigma a construir o robô. E no fim desse evento o robô simplesmente vai embora. Adivinha? Na época a gente não sabia pra onde esse robô foi. Depois, com o retcon, explicaram que a Paradigma foi até a Lua de Gelo pra ver se lá na Lua de Gelo tinha outras ameaças como o monstro Katos e evitar que esses monstros de alguma forma acabassem chegando na ilha, o que na minha opinião não fez o menor sentido. Cara, esse é um dos retcons mais toscos que existe. A Paradigma tinha acabado de tomar um pau do monstro Katos e ela só conseguiu vencer utilizando ponto zero. E aí agora com o robô perseguindo suspeitos. destruído, todo debilitado e sem a ajuda do ponto zero, ela achou que seria uma excelente ideia ir lá pra Lua de Gelo e lutar com possíveis diversos monstros em seus habitat natural. Gênio. Mas enfim, lembram que eu comentei que é complicado mexer com ponto zero? O ponto zero se desestabiliza muito fácil. Pois é, cara, deu ruim. Ele O é ponto zero muito agora ruim. estava prestes a explodir, Temporada a destruir toda a X. realidade. Mas os 7 fizeram um plano. E é aí que entra o cientista, o segundo integrante do 7 a ser revelado. Quando o cientista foi revelado, a Paradigma ainda não tinha sido revelada. O cientista era uma skin do passe, a Paradigma veio na loja. Basicamente, o cientista é o gênio da equipe, ele é o cara que desenvolve toda a tecnologia, ele é o cara que faz os cálculos, ele é o cientista, como o nome já diz. E basicamente ele tinha um plano para reverter essa explosão em uma implosão. O que aconteceria com essa implosão? O ponto zero sugaria toda a matéria, e toda essa matéria acumulada ali se tornaria tão densa a ponto do ponto zero ter que explodir essa matéria de novo, gerando uma nova realidade. E esse é basicamente o conceito do Big Bang. É, cara, recomeçar uma realidade é melhor do que destruir tudo e não recomeçar coisa nenhuma, né? E esse plano envolvia todos os 7, cara. Foi a primeira vez que a gente viu todos os 7 ali trabalhando juntos. Praticamente todos eles, né? Já que a Paradigma não estava ali. É, cara, só que essa grande quantidade de retcons acaba gerando algumas incoerências. Em determinados momentos desse evento, a gente conseguia ver ali 7 foguetes, né? Tem foguete sobrando ali. Não pode ser da Paradigma. A Paradigma não tava ali. A princípio ela tava, né? Mas retcon, cara. Canonicamente ela não tava. Ela então tava na essa Lua cena de acaba Gelo, sendo enfrentando um erro. vários- E bom, meus amigos, uma nova realidade nasceu. Estávamos ali diante do capítulo 2. Mas apesar de ser uma nova realidade, ela ainda permanecia no controle da Ordem Imaginária. A Ordem Imaginária estava no controle do ponto zero. Quem está no controle do ponto zero está no controle de tudo. E basicamente no final da temporada X foi revelado através de algumas frases que apareciam na tela de jogadores aí espalhados pelo mundo que a Ordem Imaginária manipulou os 7 para que eles conseguissem salvar a realidade, de forma que a realidade permanecesse no controle da Ordem Imaginária. Infelizmente, nas próximas temporadas a gente não teve praticamente nada relevante para a história. As temporadas 1, 2 e 3 eram sobre uma disputa entre duas facções, a facção Espectro e a facção Sombra. Essa história nunca foi explicada, a gente nunca soube o objetivo dessas facções, a gente nunca soube nada sobre essas facções. Inclusive, essa história foi ignorada quando na temporada 4 a gente teve o Galactus da Marvel chegando na ilha simplesmente para consumir o ponto zero.
Basicamente, o Galactus é um personagem que se alimenta de planetas, ele precisa de muita energia. E a energia do ponto zero nada mais era do que um McLanche feliz pra ele. E é tão verdade que a história das temporadas 1, 2 e 3 foram ignoradas, que o que atraiu o Galactus foi, na verdade, o Big Bang, o evento da temporada X. Uou. E o importante pra gente nessa temporada é que o Galactus tentou devorar o ponto zero, mas os heróis da Marvel impediram. Levaram ele de volta pra realidade da Marvel, mas não antes do ponto zero se desestabilizar novamente. E é justamente a partir da temporada 5 que a história do capítulo 2 começa a ficar um pouco mais interessante. Inclusive foi quando eles começaram a desenvolver personagens e foi justamente a partir daí que eles começaram a querer explicar as coisas lá do capítulo 1. O ponto zero estava instável, mas dessa vez ele não estava prestes a explodir, não. Ele estava prestes a implodir. Isso criaria um novo Big Bang e a realidade reiniciaria pela segunda vez. E é aí que entra a Ordem Imaginária. Foi justamente nessa temporada que a gente conheceu mais a fundo a Ordem Imaginária. A gente viu um pouquinho da Ordem Imaginária durante a temporada 2 do capítulo 2 no evento dispositivo, mas nada muito revelador, apenas espaço para se criar teorias. E basicamente a Ordem Imaginária era liderada pela Sloane. Até o momento a gente não sabia muito sobre a Sloane não, cara. Pra falar a verdade, a gente nem sabia se a Ordem Imaginária era uma organização do bem ou uma organização do mal. Mas meio que eu já estraguei a surpresa lá atrás contando a história do capítulo 1, porque é importante a gente saber disso pra gente entender a história do capítulo 1. Mas enfim, a história da temporada 5 do capítulo 2 começa com um dos agentes da Ordem Imaginária recebendo uma ordem direta da Sloane. Esse agente nada mais era do que o Jones. O Jones já era um personagem da história. O Jones era um personagem que sempre estava presente nos acontecimentos mais diversos, mas até então sem muita profundidade. Nessa temporada ele começou a ser desenvolvido como o Agente Jones. Eu acho importante explicar uma coisa aqui. O Jones não é um cara mau, apesar de trabalhar para a Ordem Imaginária. Acontece que a Ordem Imaginária tem uma característica muito interessante. Nem todos os agentes da Ordem Imaginária sabem o que de fato é a Ordem Imaginária. Eles não sabem que a Ordem Imaginária é do mal. Inclusive, mais adiante na história, foi revelado que até mesmo os integrantes do SET, ou pelo menos parte dos integrantes do SET, foram agentes da Ordem Imaginária. Mais adiante eu comento sobre isso. E basicamente o Agente Jones nesse momento tinha ali 3 missões: consertar o ponto zero, selar a ponte e não deixar ninguém escapar do loop. Consertar o ponto zero porque o ponto zero estava instável, ele precisava estabilizar. Selar a ponte significa que ele tinha que bloquear a passagem para outras realidades. Lembram que eu comentei que o ponto zero é a conexão entre realidades? Pois é, o Jones precisaria fechar essa passagem, selar a ponte e não deixar ninguém escapar do loop. O que é o loop? O loop nada mais é do que uma partida de Battle Royale. Essa repetição. O que acontece, cara? No Fortnite existe a realidade e existe uma realidade dentro da realidade que se chama loop. Basicamente as coisas ficam se repetindo no loop, mas elas evoluem também, elas não se repetem exatamente como aconteceu, não. Para que isso serve, cara? Na boa, essa explicação existe para amarrar o Battle Royale na história, na lore de Fortnite. Eu acho genial, cara. É uma forma de mostrar que o Battle Royale faz parte da história. Agora, para explicar para que isso serve dentro da história, aí a gente vai precisar de algumas teorias. Mais adiante na história, a gente vai conhecer um camaradinha chamado Geno, e o Geno trouxe algumas revelações que vão ajudar a gente a entender para que a Ordem Imaginária precisava do loop. Nesse momento, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que toda vez que alguém entra dentro do loop e sai, ele deixa uma cópia dele mesmo para trás. Isso explica aquelas inúmeras versões do Jones que a gente viu na história lá no capítulo 1. Basicamente, toda vez que o Jones entrava em missão para a Ordem Imaginária, ele deixava uma dessas réplicas para trás que ficava revivendo esse momento ali para sempre, repetidas e repetidas vezes. E por isso a importância de não deixar ninguém sair do loop. Não pode se deixar as cópias saírem do loop. É só que um detalhe importantíssimo nessa missão do Jones é que a Sloane fez questão de reforçar que o Jones teria que cumprir essa missão sem chamar a atenção do SET, dando a entender que os SET poderiam ser inimigos da Ordem Imaginária. Mas infelizmente o Jones acabou não conseguindo consertar o ponto zero. Quando ele tentou entrar em contato com a Ordem Imaginária, ele simplesmente ficou sem resposta. Inclusive a Ordem Imaginária cortou as credenciais do Jones e cortou o acesso dele aos arquivos da Ordem Imaginária. Sim, cara, a Sloane foi covarde. Não só abandonou o Jones em missão, como também abandonou toda a realidade. Ela não se importava com as vidas na ilha, ela não se importava com o Jones. E foi justamente nesse momento que o Jones descobriu do que de fato se tratava a Ordem Imaginária. E justamente ao perceber o que estava acontecendo, o Jones então decide se aliar ao SET. O Jones entende que o único que pode resolver essa situação, o único que pode consertar o ponto zero
Finalmente, Fundação. depois de muito tempo, um novo integrante do set foi revelado. Fundação. A gente não tá falando de qualquer um, não, cara. A gente tá falando do líder do set. Ah, inclusive, lembram quando eu comentei que integrantes do set já foram agentes da Ordem Imaginária? Pois é, um deles é justamente o Fundação. O Fundação é um ex-agente da Ordem Imaginária. O Jones fez umas maracutaia com o dispositivo dele lá, arremessou ele no ponto zero, e isso de alguma forma fez o Fundação surgir ali em um meteoro, mais ou menos como foi a chegada do visitante. E o mais legal dessa cena é que o Fundação ficou muito feliz ao ver o Jones, né? Esse encontro é marcado por muito carinho, né? Dá pra ver que os dois têm uma história de amizade longa, mas basicamente essa cena amorosa foi interrompida quando o Jones oferece Geno pro Fundação. Na época a gente não sabia o que era Geno. Mas a revelação do que era Geno depois não foi um retcon não, cara. Ali já foi um mistério planejado. Era pra fazer um suspense mesmo. Basicamente o Jones estava prometendo entregar Geno. A gente nem sabia se Geno era uma pessoa, né? Eu já dei esse spoiler, mas a gente não sabia. Mais adiante eu falo mais sobre quem é esse Geno. Só que o Fundação quer algo mais. Ele pergunta sobre as irmãs. Infelizmente, mais adiante a gente vai descobrir que esse diálogo não fez muito sentido, né? Mais adiante eu explico. Pô, satisfeito com o acordo, o Fundação foi lá resolver o problema do ponto zero, cara. Como é que ele foi resolver? Na base da porrada. Sim, ele deu umas porradas no ponto zero lá. Cara, só pra vocês terem ideia do nível de poder do Fundação, eu acho que isso fica claro no nome do Fundação no original. Na tradução isso não fica muito explícito, não. No nome original você sabe que o cara é poderoso, porque basicamente no original o nome do cara é Foundation. O cara é o Foundation, velho. Simples ele assim. É eu vou chamar ele assim pro resto do vídeo agora. Eu vou chamar ele assim pro resto do vídeo. A solução do Fundação foi utilizar o ponto zero pra gerar uma construção que servia pra curar o ponto zero. Essa construção nada mais era do que o pináculo. Isso foi explicado nas HQs. O único problema é que o pináculo era uma construção do mal. Essa é mais uma daquelas situações que ficaram confusas, ficou sem explicação. A Fundação era do bem, ele trouxe o pináculo, mas o pináculo era do mal. Mas ao mesmo tempo que o pináculo era do mal, ele estava curando o ponto zero. Enfim, a única coisa que importa pra gente é que o Fundação acabou ficando preso dentro do ponto zero, enquanto o Jones ficou preso dentro do loop. E logicamente agora, sendo considerado um traidor da Ordem Imaginária, ele seria caçado pela Ordem Imaginária. Mas pelo menos o problema do ponto zero foi resolvido e a realidade não estava mais ameaçada. Não estava ameaçada pelo ponto zero, né? Mas logo após esse acontecimento, nós fomos surpreendidos por uma invasão alien. E basicamente esses são os mesmos aliens que mandaram o cubo lá no capítulo 1. Aqui se trata da última realidade. Agora com o ponto zero protegido, a Sloane estava de novo no controle. E basicamente ela tinha um plano ali para destruir os aliens. Os aliens chegaram em uma nave-mãe gigante que cobria toda a ilha. E a Sloane percebeu que os aliens estavam abduzindo localizações. E ela teve a seguinte ideia: e se a gente descobrisse qual será a próxima localização abduzida pelos aliens e a gente implantasse ali um monte de bombas? Basicamente a Sloane conseguiu subornar um dos aliens, ou melhor, uma das aliens, né? A Joy era uma alien que estava infiltrada na Ordem Imaginária, se passando tornar ela. Acontece que a Joy acabou criando afeto pela realidade e ela decidiu ajudar a Sloane. Ela entregou qual seria a próxima localização a ser abduzida. Com a ajuda de nós, os Loopers, a nave-mãe estava com seus dias contados. A localização foi abduzida e nós ficamos responsáveis de levar ali os detonadores para acionar as bombas. O que a Sloane não explicou pra gente é que a gente ia morrer no processo, mas esse era um sacrifício que ela estava disposta a fazer. O que a Sloane não sabia é que, na verdade, esse era o plano da última realidade o tempo inteiro. A última realidade era governada pela Rainha Cubo e a nave-mãe estava repleta de cubos. Explodir a nave-mãe faria com que inúmeros cubos caíssem na ilha e era exatamente isso que a rainha queria. A rainha estava 2 passos à frente da Sloane. Cara, não dava só pra ela jogar os cubos com a nave, não? Tipo, tinha que explodir a nave? Eu sei, né? Não fez muito sentido, não. Ela podia só jogar os cubos, né? Mas, enfim, eu queria fazer um showzinho. Olha, eu confesso que eu tava muito empolgado com essa história, cara. Eu curti muito acompanhar a história do capítulo 2. Curti muito mesmo. A história é muito interessante. Eu contando aqui, cara, ela é muito interessante. Mas a temporada 8 acabou sendo uma temporada um pouco decepcionante. E isso não é uma coisa que eu venho falando agora, não. Eu fiquei com essa sensação lá na época. Eu falei sobre isso na época. Porque, basicamente, a gente não teve uma história sendo trabalhada durante essa temporada. A gente só tinha cubo virando pra todo lado. E, no fim, o arco da Rainha Cubo
rumo nem acabou importando muito no evento final, cara. O evento final do capítulo 2. A rainha estava ali corrompendo toda a ilha, mas enquanto esse apocalipse estava acontecendo ali, a Sloane estava lá embaixo na Ordem Imaginária torturando o Jones. Sim, cara, sim, o Jones acabou sendo capturado. Infelizmente, isso não foi mostrado. Eu queria muito ver como isso aconteceu. Mas a questão é que o arco da rainha acabou sendo deixado de lado. Importante pra Sloane nesse momento era derreter o cérebro do Jones. Mas aí sabe o que acontece logo em seguida? Fudation. Sim, cara, o nosso querido Fudation apareceu ali do nada pra salvar o Jones. Na verdade, não foi tão do nada assim, não. Você deve estar me perguntando, cara, como é que ele conseguiu sair do pináculo? Acontece é que quando os aliens chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir o pináculo. Isso fez com que o Fudation fosse pra uma outra realidade, mais especificamente a realidade do Batman. Aí ele viveu um crossover muito legal lá e acabou retornando no momento exato de ajudar o Jones. E ele já chegou ali todo elegante, sempre muito educado, cumprimentando todo mundo. E foi justamente nesse momento que a gente teve uma revelação. Esse camarada era ninguém mais, ninguém menos do que o Fudation do N. Johnson. Confesso, com poucos cristais no Dragon Ball Legend com essa cena, tá? Eu confesso. Só que essa revelação, o fato da gente ter o rosto do Dwayne Johnson atrelado a um personagem tão importante pra história do Fortnite, trouxe consequências muito negativas. Porque basicamente isso impossibilitou que o Fundação fosse explorado futuramente no Fortnite. Ele teve um grande destaque nesse primeiro momento, mas não dá, né, cara? Não dá pra Epic simplesmente usar o rosto do Fudation, do Dwayne Johnson pra sempre. Existe uma questão contratual. E, infelizmente, justamente por causa disso, esse personagem acabou sendo abandonado. Exatamente por isso, hoje eu preferiria que ele tivesse o rosto original de Fortnite. Seria muito melhor pra história. Mas enfim, galera, como eu já comentei, o que a rainha tava fazendo lá em cima não importava muito, não. O Fudation estava ali pra frustrar os planos da Ordem Imaginária. Como que ele faria isso? Virando a ilha de cabeça pra baixo. Que ideia de bosta. Vira tudo, né? Faz sentido, né? Se você virar de cabeça pra baixo, né, vai avacalhar tudo, né? Ninguém vai conseguir trabalhar. Imagina os computadores lá, tudo de cabeça pra baixo. Ferrou, cara. Só que esse plano não era um plano tão aleatório, não. A verdade é que debaixo da ilha do capítulo 2, tinha uma outra ilha, cara. Tinha uma outra realidade invertida. Então, basicamente, foi isso. O Fudation acabou com os planos da Ordem Imaginária quando ele virou a ilha. Ah, mas e a rainha? Então, cara, a rainha, consequentemente, foi derrotada também quando ela encostou na água. Cara, encostou na água e aí acabou a rainha, que basicamente ela não podia tocar na água. Mas sinceramente, isso até que foi levemente desenvolvido, porque durante a temporada 7, a gente tinha um parasita que era da última realidade, e pra gente se livrar dele, a única coisa que a gente precisava fazer era tocar na água. Então cara, por mais tosco que pareça, a fraqueza dos aliens é a água, cara. O que eu posso fazer? Eu não escrevi essa história, não. Com toda a evolução tecnológica desses caras, eles tinham fraqueza por água. O que eu posso fazer? Eles poderiam ter considerado isso quando eles invadiram uma pequena ilha rodeada por água? Cara, poderiam, né? Mas enfim, a rainha foi derrotada, a Ordem Imaginária teve os seus planos frustrados, mas não por muito tempo. E aí a gente chega no capítulo 3. Cara, no capítulo 3 é onde a bagunça começa. Cara, é onde a bagunça começa. Vocês acharam bagunçado até aqui? Não, cara. Agora começou, não, até aqui tava bom pra caramba, tava divertido. Mas eu não vou ser injusto, não. O capítulo 3 começou bem legal. Só que teve uma questão, o diretor criativo, o dono de Mustard, que era o cara que escrevia a história e criava os personagens de história, estava prestes a sair. E exatamente por isso, daí pra frente começa a bagunça. Ele teve que apressar o final dessa história e, consequentemente, algumas coisas ficaram sem sentido. O final acabou ficando apressado e talvez até por isso a rainha acabou não tendo destaque no evento dela e acabou tendo esse desfecho meio tosco, né? Talvez tenha sido até por isso. Porque com a saída do dono de Mustard, a Epic teve que apressar o arco do 7 contra a Ordem Imaginária. Provavelmente essa guerra ia durar por mais tempo, cara. Mas agora que a saída do dono de Mustard estava marcada, a gente teria mais apenas 2 temporadas para que todas as pontas se fechassem. E adivinha? Não, a maioria das pontas não se fecharam, não. Mas vamos lá, cara. Durante a temporada 1 não aconteceu muita coisa, mas a gente teve algumas revelações. Essa temporada se resumiu no cientista falando que a Ordem Imaginária estava prestes a voltar e que para derrotar a Ordem Imaginária, a equipe do 7 precisava de novo estar completa. Eles precisavam da Paradigma de volta. Basicamente, a ilha virou, mas a base da Ordem Imaginária continuou lá entre as duas ilhas. A Ordem Imaginária estava escavando, cara, pra chegar na ilha do capítulo 3. O 7 já tinha uma base pronta ali na ilha do capítulo 3, e eles tinham seus aliados, mas definitivamente eles não estavam prontos para uma guerra. E foi justamente nessa temporada que a gente descobriu que algo ficou mal resolvido entre o 7 e a Paradigma. A Paradigma
era considerada uma traidora. Sim, Por cara, o quê? Fundação não queria a Paradigma de volta na equipe. E o cientista mandou a real pro Fundação. Ele falou pro Fundação que o Fundação precisava quebrar esse orgulho, engolir esse orgulho e deixar a Paradigma voltar. Eles precisavam dela. Infelizmente, nada foi resolvido antes da Ordem Imaginária conseguir chegar na ilha. Sim, cara, a Ordem Imaginária veio com tudo, a Sloane veio trazendo as suas tropas, eles invadiram a ilha, construíram suas bases. E era o fim da saga, gente. Era o fim da saga que durou aí por mais de 4 anos. Ordem Imaginária contra o 7. E foi justamente nessa temporada que os demais integrantes do 7 foram revelados. Vamos lá, galera. Foundation vocês já conhecem, é o líder, é o cara Cientista, poderoso que dá porrada no Paradigma. ponto zero. Depois dele a gente tem o Origem, o seu braço direito. O Origem é basicamente o general, o estrategista. Eu particularmente gosto muito desse personagem, né? É um general, cara, é um cara linha dura. Mas o curioso é que esse personagem é repleto de mistérios. Porque além de integrante do 7, ele já foi um prisioneiro da Ordem Imaginária. Inclusive, um dos estilos dele é justamente esse estilo prisioneiro. E ele também é um alien. Só um especialista decifra este som. Esse especialista. Sim, cara. Tem uma tela de carregamento revelando que ele já foi o rei da última realidade, com um traje ali muito parecido com o da rainha. E tinha uma música no passe de batalha que contava um pouco dessa história, sobre ele não concordar como as coisas eram feitas na última realidade, como os cubos eram usados de forma destrutiva, e por isso ele acabou renunciando o trono. Infelizmente, cara, essa história nunca foi explorada. Eu queria muito conhecer um pouco mais da origem do Origem, né? Era um personagem que tinha muito potencial, cara. Me dá um aperto no coração. Saber que talvez a gente nunca conheça essa história. Talvez nem exista uma história, né? Talvez só existam expectativas. Além do Origem, a gente tem também o Cientista e o Visitante. E esses também a gente já conhece. Mas a gente tem duas camaradinhas novas, cara. A Ordem e a Imaginária. E mais uma vez, aqui de novo, a gente tem mais personagens com muito potencial desperdiçadas. Pra começar, você já deve ter percebido que elas chamam Ordem e Imaginária, integrantes do 7 que são inimigos de uma organização chamada Ordem Imaginária. Não pode ser coincidência, né, cara? E definitivamente não é. Basicamente, elas são irmãs e elas receberam esses nomes porque elas são filhas de ninguém mais, ninguém menos Doutora do que o Sloane. fundador da Ordem Imaginária, o Geno. E adivinha, esse também é um personagem com muito potencial que foi desperdiçado, cara. Novidade. E lembram quando a Fundação pediu pro Jones e pelas irmãs e também por Geno? Pois é, essa frase acabou nunca fazendo sentido porque as irmãs não eram prisioneiras da Ordem Imaginária, elas não tinham vínculo nenhum com a Ordem Imaginária. Nesse momento elas só apareceram ali e cagaram pra explicar essa frase. Inclusive foi explicado pra gente que o Jones nem sequer sabia quem era Geno. Ele confundiu, ele achou que o Geno fosse o Armando Metralha, que só era um capanga da Sloane. Uma historinha que eles contaram que, na minha opinião, também não fez muito sentido, mas enfim, isso acaba nem importando tanto. Nessa temporada, basicamente os 7 ficaram divididos por causa dessa questão da Paradigma. E galera, falando das irmãs, apenas a Imaginária recebeu um certo destaque na história, uma personagem carismática, misteriosa. A princípio a gente não sabia exatamente se a gente podia confiar nela, porque ela vivia mandando a gente fazer ali algumas missões clandestinas sem que ninguém soubesse. Mas depois ela acabou nos quebrando, contando a sua história triste, cara, revelando que ela não sabia nada sobre o passado dela. E essas missões eram, na verdade, pra descobrir quem era ela. Ela vivia pedindo pra gente investigar arquivos da Ordem Imaginária, porque ela queria descobrir sobre o passado dela. É, cara, só que aqui a gente tem mais um acontecimento incoerente, já que nas HQs, a Imaginária aparece lá contando o passado dela inteiro pro Wolverine. E basicamente ela revela que ela e a sua irmã Ordem foram substituídas por cópias pelo próprio pai. O Geno colocou as filhas dentro do loop pra elas competirem com as suas cópias geradas pelo loop, pra ver quem conseguia sair primeiro. Era dessa forma que o Geno selecionava os melhores soldados da Ordem Imaginária. Ele sempre ficava com a versão que saía primeiro. O que as irmãs não sabiam é que ele estava disposto a substituir as próprias filhas caso as cópias saíssem primeiro. E adivinha, as cópias saíram primeiro. E já que a gente tá falando aqui sobre o loop, basicamente durante essa temporada foi revelado que o plano do Geno era construir uma civilização perfeita. E aí dá pra gente teorizar mais ou menos o que estava acontecendo. As coisas iam evoluindo dentro do loop. E dessa forma o Geno tinha ali nas mãos tempo infinito de evolução, moldando essas realidades, manipulando essas mudanças. Dá pra entender como o Geno poderia usar o loop pra criar uma civilização perfeita, uma realidade perfeita. E cara, a maioria dessas coisas que eu estou contando sobre essa temporada foram reveladas nas HQs da Marvel em parceria com Fortnite. No Battle Royale mesmo não teve muito dessa história não. Inclusive, o Geno nem sequer aparece no Fortnite. Na verdade tem uma pequena aparição ali, mas a gente nunca teve essa skin no Fortnite. E a gente tá falando do maior vilão do Fortnite, o líder da Ordem Imaginária.
Imaginária, cara. Esse cara não teve participação na história do Battle Royale. Incrível. Dá pra acreditar? Mas enquanto essa história estava sendo desenvolvida nas HQs, no Battle Royale, a gente acompanhou muitas discussões envolvendo a Paradigma. Os 7 estavam divididos. De um lado, a gente tinha o Origin e o Foundation, que acreditavam que a Paradigma era uma traidora. E por que eles acreditavam nisso? Lembram quando eu comentei que lá no capítulo 1, durante a luta do robô contra o monstro Katos, os 7 eram prisioneiros da Ordem Imaginária? Pois é, essa história foi contada justamente durante a temporada 2 do capítulo 3. O Origin sabia que a Paradigma não poderia ter se libertado sozinha da prisão. Ela teve alguma ajuda da Ordem Imaginária. Acontece que ninguém sabia desse acordo que a Paradigma fez com a Ordem Imaginária para salvar a realidade. Mas alguns integrantes do 7 acreditavam na inocência dela. O cientista e a Imaginária peitaram o Origin e o Foundation e declararam seu apoio à Paradigma e fizeram de tudo para que ela fosse perdoada e para que ela voltasse à equipe. Acontece que a Paradigma foi pra Lua de Gelo e nunca mais retornou. E é por isso que eu comentei que essa ideia de ir com um robô todo esculhambado pra Lua de Gelo não me parecia um bom plano. Pois é, a Paradigma acidentou assim que ela chegou lá. A Lua de Gelo tem temperaturas absurdamente baixas e ela acabou se congelando lá, cara. Ela entrou num estado de hibernação e ela ficou lá todo esse tempo. Mas por fim, a Imaginária e o cientista conseguiram convencer os demais integrantes do 7 e eles foram lá resgatar a Paradigma, resgataram ela com vida. Ela se entendeu ali com o Foundation e voltou pra equipe. O cientista fez um novo traje pra ela e ela mais uma vez pilotou o Robomech, dessa vez contra a Ordem Imaginária. A Ordem Imaginária queria reiniciar a realidade de novo, eles construíram ali um colisor e o plano inicialmente era destruir esse colisor utilizando o robô. É importante lembrar que um camarada muito essencial nessa guerra foi o Embananado. E durante a temporada a gente teve algumas missões falando sobre as aulas de direção do Embananado e essas aulas foram cruciais para que ele conseguisse dirigir um caminhão. Ele bateu o carro durante toda a temporada, cara, mas no momento crucial ele trouxe ali um caminhão de Slurp que regenerou a vida do robô, possibilitando a Paradigma conseguir avançar no seu ataque e finalmente destruir o colisor. Ao destruir o colisor, os 7 acabaram caindo dentro da base da Ordem Imaginária e eles avançaram até a Sloane. O Jones tem um diálogo ali com a Sloane e ele tenta apelar pra consciência dela, mas a Sloane é do mal, cara. A Sloane não tem consciência não, ela realmente caga para as palavras do Jones. Mas na verdade o Jones apenas estava distraindo a Sloane para que a Paradigma, com o robô ali bem debilitado, conseguisse acertar a Sloane em cheio com um golpe e assim silenciando de vez a Sloane, pelo menos por enquanto. Enquanto isso estava acontecendo, uma guerra estava sendo travada contra o Geno, uma guerra que a gente não viu no Battle Royale. A batalha mais importante não aconteceu no Battle Royale. Ordem Imaginária enfrentava ali o Geno. Cara, é lógico, essa história teve a participação dos personagens da Marvel, mas sinceramente essa parte não é tão interessante assim não. A gente tá falando da história do Fortnite e a verdade é que era melhor que essa parceria nem tivesse acontecido nesse momento. Assim, galera, eu sou um grande fã da Marvel, mas poxa, encaixar personagens da Marvel no momento mais importante da história do Fortnite, ali era o 7 contra a Ordem Imaginária, eram só eles que importavam. Então eu vou ignorar que o Wolverine deu uns pega na Imaginária. O quê? É isso mesmo, que eu vou seguir com essa história. Imaginária e Ordem enfrentaram o Geno, mas claro, o Geno é extremamente poderoso. Logicamente elas não tinham forças pra derrotar ele, mas em determinado momento elas conseguiram golpear ali o Geno e eles acabaram ficando pendurados ali, acima do ponto zero. Acontece que nesse momento o ponto zero estava instável. Cair no ponto zero enquanto o ponto zero está instável significa, como eu diria, cara, morrer. Significa morrer. Basicamente você é despedaçado por todas as realidades. E foi justamente nesse momento que eu comecei a usar um gorro de Natal do nada. Não se perguntem, vamos continuar. Que não teria como derrotar o Geno e ela decide se jogar com ele. Ela consegue segurar ele ali e ela toma a decisão de se jogar com ele, porque ela sabia que dessa forma ele seria derrotado. O ponto zero nesse momento estava muito inconstante, ele estava alternando entre ficar instável e ficar estável. Quando ele finalmente ficou estável e ele começou a focar no Geno, Jones e Fundação pulam no ponto zero pra ir atrás do Geno. E nesse momento já era seguro, cara. Mas chegando lá, o que eles encontraram foi a cena triste de um pai com a sua filha morta no colo. Sim, cara, a Imaginária estava morta. E apesar de ter sido um péssimo pai, né, naquele momento ali bateu o remorso. Inclusive, eu acho que é isso que acontece, né? O Geno meio que deu uma arrependida de tudo que ele fez, né? Isso acabou custando a vida da filha, a filha verdadeira, que ele trocou por uma cópia, cara. Enfim, essa questão das cópias foi abandonada, tá? A gente nunca mais ouviu falar sobre isso e provavelmente nunca mais a Epic vai explorar essa história. E basicamente, Geno e o corpo da Imaginária se despedaçaram por todas as realidades. E após isso, Fundação e o Jones voltam em segurança para suas realidades. E esse foi o
fim da guerra, foi o fim da Ordem Imaginária e final feliz pro Seth, cara. Foi assim que terminou o arco do Seth contra a Ordem Imaginária. Só que tem uma questão. A Epic deixou em aberto um possível retorno do Geno. É um retorno que nunca aconteceu. No final das HQs, as moléculas do Geno se reagruparam, vindo de todas as realidades, sugerindo inclusive que talvez agora ele estaria mais poderoso do que nunca. Isso só serviu para criar um monte de expectativa. Pra mim, na época, tava óbvio que o Geno retornaria, claro. Como pode, né? O personagem mais importante da história do Fortnite não ser explorado no Fortnite. Mas infelizmente não passou de expectativa. E agora, meus amigos, a gente avança pros tempos sombrios de Fortnite. O que acontece, meus amigos? Com a saída do dono de Mustard, a Epic tentou remendar essa história, tentou continuar essa história. Mas essa tentativa veio cercada de incoerências. Eles deixaram alguns detalhes passar batido. Por exemplo, logo no trailer da temporada 3, a gente tem uma comemoração, que é basicamente a comemoração do Seth, né? Afinal, a Ordem Imaginária finalmente foi derrotada após milhares de anos. O problema é que nessa comemoração a gente tem a Imaginária ali, cara. A Imaginária morreu. A história dessa temporada não fez muito sentido. A gente tinha o ponto zero ali, trazendo coisas de outras realidades aleatoriamente, mas isso acabou não dando em nada. Mas nos foi apresentada uma personagem muito interessante, a Amy, uma inteligência artificial criada pelo cientista. Essa personagem foi explorada por algumas temporadas, mas depois ela acabou sendo abandonada também. E pior que geral gostava dela, cara, mas infelizmente a Epic largou ela pra lá. Bom, a história da temporada 3 não fez muito sentido. Na temporada 4, do nada, a realidade começou a ser consumida por uma substância chamada cromo. E esse cromo era uma substância da última realidade. Essa temporada aí eu já tinha começado a jogar já, bem legal essa temporada. Eu derrotei a rainha do cubo. Legal! E na realidade dos cubos, eles inventaram esse elemento aí também, né, cara? O cromo. Essa temporada parecia uma cópia mal feita da temporada 8, que na minha opinião já não foi uma temporada muito legal. E foi justamente nessa temporada que fizeram a parceria com a Brie Larson e ela acabou se tornando o rosto da Paradigma. E foi justamente por causa dessa parceria que eles voltaram atrás com aquela questão da singularidade de ser a Paradigma. E dessa forma eles também condenaram a Paradigma, entrando naquela mesma questão lá do Foundation ser o do N. Johnson. Enfim, cara, todos os integrantes do set, com exceção da Paradigma, foram consumidos pelo cromo. A gente não teve muitas missões de história nessa temporada, porque é caro contratar a Brie Larson pra dublar, né? Então a gente teve algumas missões no começo e no final da temporada apenas. E basicamente essa temporada se resumiu em uma realidade sendo consumida pelo cromo. E nessa temporada foi revelado que a última realidade tinha uma divindade chamada... Essa temporada eu nem vi evento ao vivo, não vi nada, porque nessa época eu não tava nem gravando Fortnite direito. O Nada. O Nada pareceu ser alguém muito ameaçador, mas não, cara, não deu em nada não. Quer dizer, mais ou menos, né? A realidade de fato foi destruída. No fim, o cromo consumiu tudo e a realidade de fato explodiu. Mas a Paradigma usou o ponto zero para criar uma nova realidade a partir de fragmentos de outras realidades. Esse processo é conhecido como fusão zero. Foi revelado que esse processo é muito perigoso e provavelmente a Paradigma não sobreviveria. Mas a gente nunca soube o que aconteceu, cara. Infelizmente, a Paradigma nunca mais foi mencionada na história. E basicamente agora a gente tinha uma nova realidade, uma realidade construída com fragmentos de várias realidades, cara, interessante. Sinceramente, a história do capítulo 4 começou muito interessante, mas no final essa história acabou não levando a nada. A Epic até tentou colocar ali umas referências à Ordem Imaginária, mas cara, esse capítulo não deu em nada. Poucas coisas são importantes nesse capítulo, então basicamente essa história aqui vai ser bem acelerada. Importante pra gente é saber como o Jones chegou nessa realidade, porque a realidade do capítulo 3 explodiu. E o que aconteceu com os personagens do capítulo 3? Os 7 viraram cromo. A gente nunca soube se esse processo era reversível, mas mesmo que fosse reversível, cara, tudo explodiu. O Jones acabou se agarrando em um pedaço de rocha e ele ficou à deriva até a temporada 4 do capítulo 4. Cara, ele ficou 1 ano flutuando pelo espaço aí. A Amy chegou na realidade do capítulo 4 imediatamente. Ela nos guiou por algumas missões ali. A gente teve um personagem chamado Stefan, que era assombrado por uma entidade chamada Homem Sem Forma. E basicamente o Stefan trabalhava para um camarada chamado Eterno. E assim, o Eterno aparentemente era uma... Nessa temporada aí eu acho que eu já tinha começado a gravar Fortnite, né? Só que ainda não era, tipo assim, muito recorrente. Eu gravava cada temporada nova, eu acho. Isso era legal. Uma cópia do Geno, mas isso não ficou muito explícito. Não se preocupa muito pra entender essa história não, cara. Ela não importa, então não se preocupa com isso. Mas basicamente o Eterno estava ali construindo um portal e em algum momento, investigando esse portal, a Amy fala que ela conseguiu ver o cientista. Ela fala que o cientista teve o pior destino que alguém poderia ter. Existem indícios de que a Amy criou um corpo pra ela. A Epic soltou uma tela de carregamento chamada M 2.0. Basicamente, a Amy entrou nesse portal e nunca mais se ouviu falar dela. Na temporada 3,
depois a Sloane voltou do nada. De alguma forma ela sobreviveu à pancada do robô. A gente viu um tanque de guerra à deriva durante a fusão zero, enquanto a Paradigma criava uma nova realidade e, de fato, Bora aprender inglês? Sloane estava na ilha quando ela retornou. No local onde o NPC dela se encontrava, a gente podia visualizar esse tanque de guerra ali. E basicamente uma civilização antiga deixou uma mensagem ali pra Sloane, dando a ela algumas coordenadas. Ela deveria reconstruir um telescópio. Esse telescópio gerava um mapa astral pra ela. E basicamente esse mapa dizia exatamente o que a Sloane precisava fazer. Ela precisava voltar no passado pra coletar algo. E basicamente a Sloane precisava fazer isso porque aquela realidade estava condenada. A fusão zero esgotou a energia do ponto zero e basicamente o que sobrou do ponto zero ali era uma versão petrificada. Com o ponto zero nesse estado, a ilha estava vulnerável a inúmeros possíveis ataques e havia uma profecia de que aquela realidade estava condenada. Para voltar no passado, ela precisaria de uma máquina do tempo. E quem tinha essa máquina do tempo era um camarada chamado Koji Datura, um vampiro colecionador que viajava no tempo pra... meu amigo. Essa temporada, eu não lembro se eu gravei, mas eu acho que não. Porque eu tinha começado a gravar Fortnite e não lembrava se eu gravava todas as temporadas, mas eu gravava um pouquinho, né? Mas é isso. Coletar relíquias, a Sloane então resolve montar uma equipe para roubar a máquina do tempo do Koji Datura. E com o retorno do Jones, mais uma vez vimos de novo ali Jones e Sloane trabalhando juntos. Merda. Mais uma vez a Sloane enviando o Jones em missão de novo para a realidade do capítulo 1, como nos velhos tempos. E basicamente o Jones tinha que ter a cautela de não alterar a realidade. Infelizmente o Jones, sendo atrapalhado como ele é, não deu, cara. Ele mudou, foi tudo. Ao longo da temporada OG, a gente escutou alguns áudios da Sloane confirmando que a realidade estava se alterando e confirmando também que aquela era a última vez que aquela versão do Jones teria contato com aquela versão da Sloane, porque na verdade aquele era o fim daquelas versões, era o fim daquela versão da realidade. Com as alterações do Jones e o Big Bang lá do capítulo 1, do evento ao fim da temporada X, gerou uma realidade completamente diferente da realidade do capítulo 2. Ali, meus amigos, a história estava sendo rebutada e uma nova história seria contada dali em diante. Cara, essa decisão até hoje gera muita polêmica, porque muita gente tem apego pela história antiga, tem apego pelos personagens. Eu super entendo, inclusive compartilho desse apego, mas eu também entendo que a história ficou tão confusa, tão bagunçada, tanta ponta solta, tanta incoerência, que talvez realmente o melhor a se fazer era começar a se contar uma nova história. E é disso que se trata o capítulo 5, uma nova realidade, uma nova história começando, mas ao mesmo tempo essa história tem certa conexão com a história passada, porque o Jones estava ali e ele era o mesmo Jones. Até hoje não foi confirmado se esse Jones tem todas as lembranças de toda a história ou se ele lembra apenas das coisas antes do Big Bang, antes do capítulo 1. Mas isso acaba não importando muito porque a intenção da Epic é contar uma nova história. Então o meu conselho é, cara, não fica preocupando muito com essas conexões não. Curte a história do capítulo 5 como uma nova história dali em diante. Vai por mim, cara. Desse jeito a história do capítulo 5 e do capítulo 6 funcionam muito melhor e ela tem sido agradável de acompanhar. E vamos lá, cara. Vamos começar a falar dessa história agora. E no início dessa história nos foi apresentado ali dois grupos, né? Pra variar, nós tínhamos ali a Sociedade, é uma organização que estava no controle da ilha, e nós tínhamos a Resistência, o submundo, comandado ali pelo Jones e pela Valentia, uma personagem nova do capítulo 5. A gente já pegou essa história no meio do caminho, a gente não sabe como começou tudo isso, mas o que nos foi apresentado dessa história é que em um determinado momento, o Embananado, um membro do submundo, foi sequestrado pela Sociedade. O Jones então, juntamente com a sua principal aliada Valentia, começaram uma saga para resgatar o Embananado. É interessante lembrar que um dos membros da Sociedade, a Valéria, é justamente uma irmã da Valentia. Os demais membros da Sociedade, Nisha, Oscar, Toze, sinceramente não importam tanto. No fim não demorou muito até que o Jones conseguisse resgatar o Embananado. Mas é lógico que esse nunca foi o real problema. O real problema foi a ambição da Sociedade, especialmente da Valéria, irmã da Valentia. A Valéria é dona de uma grande biblioteca, muito estudiosa, e ela sempre foi fascinada com relíquias, artefatos mágicos. Foi então que ela leu sobre uma tal Caixa de Pandora. Essa Caixa de Pandora aprisiona ali uma magia misteriosa, uma magia sombria. Ela é basicamente como se fosse a fonte de todos os males. É uma coisa do mal, uma coisa maligna. A Valéria, sabendo disso, logo pensou em fazer o que qualquer pessoa pensaria. Eu quero abrir essa Caixa de Pandora. E de fato foi o que ela fez. O que poderia dar errado? Então, o que poderia dar errado é uma coisa que vai pegar um
pouquinho Oi, mais pra mano. frente, porque só Que o fato dela temporada abrir a caixa de boa. Pandora já foi o suficiente pra enfurecer os deuses, especialmente Os deuses. ele, o maior de todos, Deus. Zeus, e os deuses do Olimpo. Cara, é importante lembrar que os deuses não são personagens de parceria, não, são personagens genuínos de Fortnite. Fortnite não fez parceria com a Grécia, não, né? São os deuses de Fortnite que foram inspirados nos deuses da Grécia. Cara, os deuses chegaram Deus. implacáveis. O objetivo de Zeus era exterminar todo tipo de vida na ilha, de tão enfurecido que ele ficou. Ele começou, inclusive, acabando com a sociedade. Ele desfez a sociedade. Mas não vamos ser injustos, né? Nem todos os deuses estavam ao lado de Zeus. É assim como na mitologia grega, que no Fortnite também funciona dessa forma. E agora sim, a Valentim e o Jonesy tinham um problema de verdade. Aplacar a fúria de Zeus, tentar convencer ele a desistir de matar todo mundo. É isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, eles teriam que enfrentar Zeus. E adivinha qual rumo a história tomou? Enfrentar. Pois é, coisa boba, né, cara? É só o Deus Supremo querendo exterminar todo tipo de vida. coisa bobinha, Coisa né? Pelo amor boba. de Deus. Mas com a ajuda de outros deuses, Ártemis, Afrodite e até mesmo Hades, e também de outras criaturas mitológicas como Cérbero, Medusa, sim, eles conseguiram derrotar Zeus. Porque o Zeus de Fortnite tem uma fraqueza. Ele não é tão supremo assim, ele não é tão super poderoso. Basicamente, a fonte de poder dele vem de alguns artefatos mágicos, algumas ampulhetas. E através dessas alianças que a Valentia fez, ela descobriu que se ela encontrasse e quebrasse essas ampulhetas, Zeus se tornaria mais fraco. Dessa forma, juntamente ali com o Jonesy e os seus aliados, eles conseguiram derrotar Zeus. Mas no Fortnite, um problema solucionado sempre cria mais um problema maior. A caixa de Pandora foi aberta, e é claro que esse poder não atraiu só a sociedade, só os deuses. Não, cara, a caixa de Pandora atraiu um explorador destruidor maluco, o Megalodon. Vamos lá, a Megalodon. princípio muita gente não entendeu a ligação do Megalodon com a caixa Pior de Pandora, temporada mas do lá na Fortnite. frente tudo se encaixa. A princípio, a gente sabia apenas sobre uma tempestade de areia. O Megalodon é um cara que age no deserto, né? Um cara que age na areia. Isso tudo fez parte de uma profecia da Oráculo. A Oráculo nos guiou durante a nossa saga contra Zeus. E ela também previu que a gente ia enfrentar um inimigo que tinha relação com a areia. E juntamente com a tempestade de areia veio também o Megalodon, comandando seu navio Leviatã. O objetivo do Megalodon era muito simples: extrair os recursos da ilha para abastecer o seu Leviatã e destruir tudo. Basicamente ele é um pirata. Só que na verdade o Megalodon foi manipulado, porque ele não veio sozinho, ele veio com um aliado misterioso, um tal de Andarilho. Ninguém sabia da identidade desse Andarilho, mas ele se mostrou muito útil nas pilhagens do Megalodon e não demorou muito até que o Andarilho ganhasse completamente a confiança do Megalodon. O Megalodon construiu uma grande refinaria na ilha para coletar todo tipo de recurso. E quando ele estava prestes a finalizar, quando ele estava prestes a tomar Doutor tudo e ir Destino. embora, basicamente os dutos que extraíam ali os recursos da ilha foram sabotados pelo Andarilho. Sim, Quero o Andarilho Doutor traiu o Destino. Megalodon. Era plano do Andarilho o tempo todo ser trazido para a ilha e colocar as mãos na caixa de Pandora. E foi justamente nesse momento que o Andarilho se revelou, na verdade, ser o Doutor Destino da Marvel. revelou. Acontece que o Doutor Destino já teve contato com a realidade do Fortnite no passado. Ele foi um grande aliado do Geno e ele pode desfrutar um pouquinho dos poderes do ponto zero. Desde então, o Doutor Destino tem planejado o seu retorno para colocar o seu plano em prática, Melhor construir uma realidade temporada do perfeita, uma Fortnite. civilização perfeita. É uma civilização perfeita segundo a sua vontade. Ele é um tirano, ele é um ditador. E ele chegou no Fortnite com esse objetivo: dominar tudo, fazer do Fortnite a sua realidade, uma nova Latvéria. Claro que ele não fez isso sozinho, né? Ele contou com aliados, Mistério, Emma Frost. E ele também derrotou alguns personagens da Marvel que Ultron, chegaram um pouquinho Quarteto antes dele. Um Fantástico, deles é o Magneto, que chegou na Magneto. temporada do Megalodon. Além do Magneto, o Doutor Destino também derrotou o Cavaleiro da Lua, o Thor, o Doutor Estranho, o Thanos, cara, o Thanos. Destino. Chocante mesmo foi a derrota do Quarteto Fantástico. Personagens que nem chegaram no Fortnite ainda, mas vão chegar com certeza. Ele derrotou um a um, cara, todos Chegou. eles. É, cara, o Jones e a Valentina nunca tiveram uma situação tão mal. E assim, quem não conhece muito o Destino pode até pensar: cara, a Valentina já derrotou Zeus, né? Será que é tão difícil assim derrotar Sim. um vilão da Marvel? Então,
Então, cara, falando do Doutor Destino, sim. É tão difícil quanto Zeus e dependendo do nível de força do Doutor Destino, é com certeza mais difícil. Em várias situações, o Doutor Destino literalmente se tornou um deus. É capaz de criar e controlar toda uma realidade. E esse Doutor Destino, quando ele chegou no Fortnite, a primeira coisa que ele fez foi absorver os poderes da Caixa de Pandora. Ele se tornou uma espécie de deus aqui no Fortnite. Nesse momento da história, já ficou mais que claro que a grande protagonista do capítulo 5 é a Valentia e não o Jonesy, como a gente costumava ver no passado. Basicamente, o Jonesy ficou ali mais como conselheiro, como um mentor. Porém, a Valentia ainda não tem a mesma experiência do Jonesy. Ela é uma personagem muito insegura, muito cheia de medos. A verdade é que ela não tinha ideia do que fazer e ela nem acreditava em si mesma. Até que a Oráculo chegou para dar uma forcinha. Lembra da Oráculo? Da temporada dos deuses? Pois é, ela apareceu ali misteriosamente na frente do Jonesy e da Valentia, justamente para guiar a Valentia nesse caminho, para mostrar pra Valentia que sim, ela estava destinada a derrotar o Doutor Destino. Mas cara, pensa, pra uma pessoa insegura, esse tipo de profecia não traz nenhum conforto não, deixa a pessoa ainda mais insegura. Mas o Jonesy falou pra Valentia que ela tinha o suficiente para ser uma heroína, essa sede de justiça, essa vontade de fazer o que é certo, de se sacrificar por uma causa, assim como o Jonesy fez no passado. E mesmo que com o reboot essa história do passado do Jonesy talvez não tenha acontecido dessa forma, talvez não tenha acontecido, talvez sim, quem sabe. De qualquer forma, mesmo que não tenha acontecido, o Jonesy carrega essa essência com ele, e ele identificou essa essência na Valentia também, que seria fundamental para que ela conseguisse derrotar o Doutor Destino. A Valentia então começou a buscar novamente por aliados. Primeiramente o desafio foi derrotar os aliados do Doutor Destino, depois em seguida os Destinobos, que eram robôs que o Destino colocava ali na ilha pra representar ele próprio. Ele mesmo não ficava ali na ilha não. E cara, essa luta não deu certo de primeira não, foram várias falhas. E o Doutor Destino estava ficando cada vez mais forte por causa do poder da Caixa de Pandora. E agora ele já estava ali em sua forma mais poderosa, repleto dos poderes da Pandora. Doutor Destino tinha se tornado um deus, nada mais poderia detê-lo. Ninguém nessa realidade estaria à altura de vencer o Doutor Destino. Os aliados da Valentia começaram a cair na batalha, mas eles se viraram do jeito que eles podiam, cada um tentando dar o seu melhor. E o Jones até tentou dar um golpe com seu escudo de vibrânio, mas cara, essa tentativa de golpe pro Doutor Destino chega a ser um insulto. E exatamente por isso o Doutor Destino decide destruir o Jones. E é aí que entra aquele espírito heróico que o Jones identificou na Valentia. A Valentia, com toda a sua insegurança, com todo o seu medo, não pensou duas vezes antes de pegar o escudo e pular na frente de uma rajada de poder do Doutor Destino. Cara, entende que a Valentia nesse momento não sabia o que ia acontecer? Provavelmente ela fez isso acreditando que seria ela atingida pelo golpe, que seria ela sendo destruída ali, que seria ela morrendo. Ali meio que ela estava se sacrificando para salvar o Jones. Só que o vibrânio é um material que absorve energia. Naquele momento ela acumulou ali no escudo uma concentração do poder do Doutor Destino, e ela, se aproveitando que ela estava bem próximo do rosto dele, desferiu ele com um golpe. Esse golpe não foi o suficiente para derrotar o Doutor Destino, mas deixou ele muito fraco, enfraqueceu ele bastante, a ponto dos heróis terem uma chance de atacar o Doutor Destino até que a Shuri conseguisse fazer de novo seus dispositivos funcionar e mandar ele de volta para sua realidade. E basicamente assim se cumpriu a profecia. A Valentia se tornou uma heroína, liderou os Vingadores em uma batalha contra o Doutor Destino e venceu. E após isso a Valentia descobriu que de fato existe algo especial dentro dela. Na verdade, não só ela, como todos os membros da sociedade são descendentes dos deuses, mas a gente não sabe como isso vai se manifestar em cada um desses personagens, e a gente nem sabe se de fato isso vai ser explorado em algum momento. Mas basicamente a Valentia tem sim algumas características mágicas. Ela gosta muito de fazer pichações, de fazer artes, e essas artes estão conectadas ao futuro. Essas artes preveem o futuro. Cara, segura aí, uma das artes da Valentia foi justamente um retrato enorme da Sloane. A Sloane está prevista para voltar. Sabendo disso, com a realidade a salvo, a Valentia
Valentia embarca em uma aventura com Jones e pelo multiverso para descobrir um pouco mais sobre a sua natureza, sobre os seus poderes. E foi justamente dessa forma que eles chegaram na realidade atual, a realidade do capítulo 6. A verdade é que os dons da Valentia não são o foco da história do capítulo 6. Esse foi apenas um pretexto para colocar os personagens que a gente acompanhou no capítulo 5 em uma nova realidade, onde a gente vai acompanhar uma nova história. E basicamente, ao chegar na realidade do capítulo 6, essa viagem interdimensional já trouxe uma consequência. Enquanto Jones e Valentia estavam entre as realidades, eles acabaram tendo contato com o fragmento do ponto zero, e esse fragmento foi atraído pela mesma fenda que trouxe o Jones e a Valentia para a realidade do capítulo 6. De onde veio esse fragmento? Cara, com o novo Big Bang, a realidade se despedaçou, ela virou várias realidades. Da mesma forma, o ponto zero, que estava diretamente ligado à realidade, se fragmentou em vários pedaços. Um desses pedaços acabou vindo parar na realidade do capítulo 6, exatamente como eu acabei de explicar. Quando esse fragmento chegou na ilha, a primeira transformação que esse fragmento causou foi justamente reativar alguns portais que dão acesso ao mundo espiritual. Esses portais estavam inativos há tanto tempo que os moradores da ilha nem acreditavam que eles eram reais. Achavam que era só relíquias do passado. As únicas coisas que se tinham eram histórias. Mas com a chegada do ponto zero nessa realidade, o portal se mostrou verdadeiro. E os Onis, os demônios do mundo espiritual, começaram a invadir a realidade. Não demorou até que esses demônios levassem o fragmento do ponto zero pro mundo espiritual, antes mesmo que o Jones e a Valentia pudessem fazer qualquer coisa. A verdade é que o objetivo do Jones e a Valentia agora nessa realidade era ir atrás do ponto zero. E para seguir essa busca, Jones e Valentia conseguiram aliados dessa realidade. Um cara muito importante dessa causa foi o Kendo. O Kendo é basicamente um personagem muito bondoso. Bondoso até demais. Sabe aquele cara que é tão bom, que chega a ser ingênuo? Tipo Mas adiante na história é revelado que nem tudo sobre essa nova realidade, a realidade do capítulo 6, é sobre ser bom ou sobre ser mal. Tem uma questão de equilíbrio. Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão mal. Inclusive, quem fala isso pra gente é a Jade. A Jade, que é a irmã do Kendo. Além do Kendo e da Jade, que eu já comentei, nós temos também um terceiro irmão chamado Daigo. O Daigo é o mais velho dos três, é o protetor, mas ao mesmo tempo é o mais duvidoso. O personagem mais ambicioso, mais sagaz, mais astuto, mas também o cara que faz o possível pra proteger a sua família. Com os portais sendo reativados e o fragmento do ponto zero sendo levado ao mundo dos Onis, Jade e Daigo resolvem investigar. Acontece que não dá pra você simplesmente entrar no mundo dos Onis, né? Não é assim que funciona. Quando uma alma tem contato com o mundo espiritual, o que acontece é que ela se torna prisioneira, ela acaba sendo escravizada por um Oni. Foi o que aconteceu com a Rosa da Noite, uma alma aprisionada pelo demônio titereiro. E a triste verdade é que, ao tentar explorar o mundo espiritual, o mesmo acabou acontecendo com a Jade. Mas a verdade é que o Daigo faria de tudo pra resgatar a Jade. Apesar de sim, ele ter as suas razões egoístas, ele genuinamente se importa com a Jade, ele faria de tudo pra resgatá-la. E é justamente aí que entram as máscaras. O Daigo herdou a loja A Mil Faces, uma loja de máscaras mágicas que ele herdou do seu avô, um negócio de família. A magia dessas máscaras foi banida há muito tempo, mas fazia parte do plano do Daigo trazer essa magia de volta, confeccionar de novo máscaras mágicas, inclusive restaurar uma antiga máscara de poder, a máscara mais poderosa que já existiu. Teoricamente, essas máscaras protegeriam o Daigo no mundo espiritual. Ele conseguiria entrar no mundo espiritual e transitar ali tranquilamente, sem acabar se tornando um prisioneiro de um demônio. Mas uma coisa de cada vez. A primeira coisa que o Daigo precisaria fazer agora era resgatar a Jade. É claro que não foi uma tarefa fácil. No processo, o demônio Shogun X tentou impedir o Daigo de prosseguir com seu plano numa luta épica. Mas o Daigo estava preparado, porque a sua máscara mágica não foi o único recurso que o Daigo usou nessa batalha. O Daigo também estava armado com duas adagas feitas de estilha de ponto zero. Sim, cara, o fragmento do ponto zero acabou deixando para trás alguns pequenos detritos, fragmentos do fragmento, e através desses pequenos cristais, o Daigo criou para ele ali essas duas adagas de ponto zero. E foi justamente essas adagas que tornou possível o Daigo derrotar o demônio Shogun X, que era o mesmo titereiro. No final das contas, esse feito acabou libertando a Jade e também a Rosa da Noite. A maldição realmente acabou, cara. A Rosa da Noite agora é uma pessoa livre. Ao resgatar a Jade, o mesmo portal onde o Daigo tirou a Jade do mundo espiritual acabou explodindo e liberando muita energia. Essa energia fez surgir ouro por toda a ilha. Faz sentido, Des? Do nada um portal explode e aparece ouro? Cara, a gente tem que entender que o mundo espiritual tem em posse o ponto zero. Ao longo da história, o ponto zero se mostrou uma energia capaz de mudar, de transformar a matéria. A gente já viu isso na história várias vezes. Da mesma forma, com a destruição desse
portal, muito ouro acabou se espalhando pela ilha e quem se beneficiou com isso foi o Lobato, o maior explorador de ouro. Acontece que esse ouro não é um ouro comum. Segundo a Jade, é um ouro que tá vindo com ganância. É um ouro mágico. Coincidência ou não, com todo esse ouro na ilha, um camarada que resolveu dar as caras foi o Midas, um pistoleiro misterioso com toque de ouro. O Midas é um personagem original do capítulo 2, mas a verdade é que ele não teve uma relevância na história até então. E foi revelado que ele tem uma rivalidade antiga com o Lobato. Mas no final das contas, essa história não importa muito. O que importa, na verdade, é o plano do Daigo. E sim, o Midas também tem uma rivalidade com o Daigo. Ele também tem interesse em colocar as mãos no fragmento de ponto zero. E exatamente por isso ele se aliou ao Jones e à Valentia. Não que ele queira trabalhar com eles, mas ele entende que nesse momento é necessário para que ele possa deter o Daigo. E financiado pelo Lobato, o Daigo conseguiu restaurar a sua máscara de poder. E essa máscara era tudo que ele precisava para acessar o portal. Foram várias tentativas até que o Daigo finalmente conseguiu entrar no reino espiritual. Ao entrar no reino espiritual, o Daigo ficou ali frente a frente ao demônio titereiro. Mas mesmo com a máscara, aparentemente, o demônio titereiro ainda era mais poderoso. E ele acabou corrompendo o Daigo, fazendo do Daigo a sua nova marionete. O Daigo agora está mais poderoso e demoníaco do que nunca. Para deter o Daigo, o Midas vai precisar de toda a ajuda possível. E exatamente por isso ele fundou a Academia Supernova, que basicamente é uma equipe de super-heróis. Acontece que no meio dessa história rolou uma invasão de Star Wars. O Palpatine veio com a Estrela da Morte e as suas tropas imperiais. Mas o Jones e a Valentia sabotaram a Estrela da Morte. No processo ela acabou explodindo e um destroço atingiu um portal, fazendo o fragmento de ponto zero pulsar uma energia, gerando uma mutação nas pessoas, fazendo elas despertarem superpoderes diferentes. E esse é o estado atual da história. Nós temos ali o Daigo como um demônio vilão. Nós temos o Midas com a Academia Supernova se aliando ao Jones e a Valentia. Mas o Midas não é um camarada muito confiável, não. Essa parceria com o Jones e a Valentia é algo momentâneo, é algo provisório. Possivelmente, em algum momento, o Midas também se tornará uma ameaça. E existem grandes chances de que após deter o Daigo, Jones e Valentia também tenham que lidar com o Midas. Bom, meus amigos, E é isso, gente. Agora eu vou colocar um outro videozinho pra gente completar e chegar no ponto da história que a gente tá atualmente, tá, galerinha? No capítulo 7, tá, gente? Um segundo. Mas muito obrigado aqui, o Universo DS, que ajudou muito a gente a se atualizar. E agora a gente vai basicamente pro capítulo 6. Beleza, galera. Acabamos de chegar aqui na temporada Super. E agora a gente tá aqui no canal do Francisco FCF, tá, galerinha? Bora lá. Que ele basicamente vai acabar aqui pra gente revisar tudo, pra gente já chegar no capítulo 7. Vambora. Que começa exatamente nesse final do evento da Estrela da Morte. Já que o choque do destroço da Estrela da Morte com o portal espiritual que estava se reanimando fez com que acontecesse uma onda da realidade. Essa onda da realidade fez com que esses loopers ganhassem superpoderes e possivelmente também trouxe Robin e Superman pra ilha. Esse choque também trouxe Daigo, agora corrompido, sendo chamado de Senhor das Máscaras, de volta à ilha. Além disso, com o passar do tempo, ele fez com que vários pináculos surgissem para sugar a energia vital da ilha. Para tentar combater o Daigo, a Valentia juntou todos os heróis que haviam ganhado poderes na onda da realidade e fez o Instituto Supernova. E assim Morgana, Lumífera, Mila Massafera, Sinfonia, Disruptor e Zig foram treinados pela Valentia, o Jones, a Rosa da Noite, o Superman e o Robin. E durante o tempo em que eles se preparavam para lutar contra o Daigo, a Morgana percebeu que tinha alguma coisa estranha entre os instrutores. Investigando, nós descobrimos duas coisas. Primeiro, que o Midas que financiou todo o Instituto Supernova. E segundo, que ele também financiou um cofre para nós guardarmos os fragmentos do ponto zero. Sim, basicamente, possivelmente a gente vai reconstruir o ponto zero. Mas isso fica lá pro futuro, porque falando da temporada Super, a gente finalmente chega ao embate. Claro, aconteceu muita coisa sobre a equipe e tal, mas esse vídeo é mais um resumo sobre a luta contra o reino espiritual. E assim, no evento Hora Heróica, Daigo começa a fazer mais um ritual sobre agora o reino espiritual, trazendo o primeiro vislumbre da presença sombria. O primeiro tentáculo aparece e olha Daigo e o joga pra longe, mostrando que o Daigo só foi uma marionete completamente controlada. Ele não estava em posse do seu corpo em nenhum momento. É nessa hora que os Supernova aparecem para lutar contra o tentáculo. Nós também vamos
voltamos para o campo de batalha e assim numa breve luta nós conseguimos fazer com que o tentáculo voltasse para dentro do reino espiritual. Foi o que a gente achava num breve momento, mas depois o tentáculo voltou, agora triplicado. Nessa hora a gente consegue ver ele usando o fragmento do ponto zero para fazer com que a gente fosse lançado no ar e para lançar esse meio que super poder para acabar com a ilha. Mas então ele aparece, o Superman chega para nos salvar. Ele esperou 2 meses para nos salvar. Ele corta um tentáculo ao meio e faz com que os outros 2 tentáculos saiam da luta. Esse tentáculo que ele havia cortado no meio caiu na ilha e meio que ele vai causar grande problema. Porque juntamente com esse tentáculo, ele é um dos pontos que começam a aparecer os mosquitos que atacam a gente na 4ª temporada. Na 4ª temporada, uma nova organização aparece na ilha para tentar acabar com esses insetos, a LXO. Os novos agentes que aparecem na ilha são a comandante Mônica Neves, o tenente Ceticida, Matrix Gamer e o agente Pan. Essa organização veio pra ilha porque eles são especializados em matar esses insetos safados. Então Jones e Valentia decidem se juntar também com a LXO e começam a investigar o enxame. Nós descobrimos que eles vêm também, obviamente, do reino espiritual e que eles vêm por meio de um ponto de acesso. Durante a história da 4ª temporada também foi contado para nós que meio que o véu entre o Inoshima e o reino espiritual estava cada vez ficando mais fraco, deixando mais aparente que o reino espiritual ia conseguir invadir a ilha. Ao saber sobre esse ponto de acesso, a Valentia então decide bolar um plano completamente maluco. Em vez do reino espiritual invadir a ilha, a gente tentar invadir o reino espiritual para conseguir recuperar o fragmento de ponto zero. Antes de colocar esse plano em prática, a gente teve que batalhar contra os insetos junto com a LXO para tirá-los daí. Até os Power Rangers junto com o Megazord apareceram para ajudar a gente. E a gente meio que conseguiu. Meio porque realmente a gente conseguiu deixar a ilha sem insetos, mas de acordo com esse cientista, os insetos saíram por conta própria, pois eles estavam quase dizimando a ilha toda. Então se eles saíram é porque algo muito pior estava chegando. E ele meio que estava certo, porque a presença sombria começou a quebrar o véu para tentar chegar na nossa ilha. A gente percebeu isso por meio da energia roxa que aparecia em volta da casa do Bart, que era um teaser para a temporada dos Simpsons. Mas em volta da casa do Bart tinha essa energia roxa. Além disso, na televisão dentro da casa do Bart tinha essa imagem aí, que era da presença sombria. Bem, no mini evento final da temporada 4, nós vimos o Jones e a Valentia chegando pra tentar fechar meio que esse ponto de acesso, esse véu, pra não deixar o reino espiritual invadir a ilha. Jones tentou usar o dispositivo da Fena pra fazer isso e ele conseguiu por um total de 10 segundos, porque ele só piorou e fez com que o véu ficasse mais fraco. E assim a presença sombria invadiu a ilha. Alguns dias antes desse mini evento, Kang e Kodos dos Simpsons haviam começado a nos investigar nos olhando do ônibus, e eles aparecem de novo nesse mini evento. Eles tentam ajudar a presença sombria, capturando Jones e Valentia, mas a Valentia conseguiu tomar a nave por um certo tempo, tentando atacar a presença sombria e recuperar o fragmento. A presença sombria percebeu esse ataque e jogou a nave para dentro de um portal interdimensional. Para sair dessa espécie de buraco de minhoca, Kang e Kodos tentam recalibrar a nave para ela ir em direção de Springfield, mas a Valentia quer voltar pro capítulo 6. No final dessa luta, meio que as duas realidades, a de Springfield e a ilha do capítulo 6, meio que se fundiram, mas também não se fundiram, porque sim, a gente teve meio que a junção das duas realidades no mini evento, mas o Ninoshima e Springfield ainda existe, então foi meio que a matéria das duas formando essa nova realidade. E assim chegamos à temporada dos Simpsons. Uma coisa que eu esqueci de pontuar que aconteceu no mini evento é que a gente conseguiu pegar uma pequenininha parte do fragmento de ponto zero. E esse pequeno fragmento do fragmento de ponto zero caiu na ilha e foi parar nas mãos de Homer Simpson. E por isso Valentia e Jones ficaram nessa ilha para tentar recuperar esse fragmento do fragmento para voltar ao Ninoshima e tentar acabar com a presença sombria. Homer decidiu fazer o bem para Springfield com esse fragmento, deixando todo mundo feliz no início. Mas ele acabou saindo do controle quando ele fez comidas gigantes aleatórias caírem sobre Springfield. A cidade inteira então ficou furiosa com isso e queria que o Homer parasse de vez
vez com essas loucuras do fragmento. E do jeito que o Homer é maluco, ao ver esses protestos contra ele decidiu só jogar o fragmento do ponto zero fora no lixo tóxico da usina e seguir a vida. Mas como ele é bem atrapalhado, ele conseguiu cair dentro desse lixo tóxico junto com o fragmento. Fazendo isso, ele conseguiu fazer com que toda a água da ilha ficasse contaminada com o fragmento de ponto zero. E o Homer, após entrar em contato com essa energia, voltou multiplicado como zumbi. Então todos da ilha se juntaram para acabar com esses clones do Homer zumbi, fazendo com que a energia desses clones zumbis fossem para o céu. E toda essa energia junta formou um Homer gigante. No momento que eu tô gravando, ele ainda não tá gigante, mas já foi vazado que ele vai cuspir o fragmento do ponto zero. Eu sei que isso é meio desconexo, mas faz sentido. Primeiro porque já foi vazado que o plano da Valentia é conseguir o fragmento do fragmento de ponto zero pra consertar o dispositivo da fenda do Jones. E ela realmente vai conseguir fazer isso porque a Epic soltou o teaser do evento ao vivo. E nesse teaser a gente consegue ver esse dispositivo da venda com um fragmento dentro dele. Outra coisa que aparece nesse teaser é o Homer Simpson gigante. Então sim, pelo que parece ele vai continuar existindo pro evento ao vivo. E além disso, praticamente tudo que a gente teve no capítulo 6 sobre a história, parcerias, praticamente tudo vai aparecer nesse evento ao vivo. Só no teaser apareceu o Godzilla, o King Kong, os aviões da RXO, as naves dos rebeldes de Star Wars, o Homer Simpson gigante, como eu já falei. A gente também consegue perceber que toda a ilha vai estar praticamente destruída pela presença sombria, porque ele vai estar lá e todo mundo do capítulo 6 vai se juntar pra lutar contra ele. E no final, meu único medo é que aconteça alguma coisa com o Jones por causa do final do teaser. Só lembrando pra vocês que mesmo que não tenha aparecido no teaser, outras coisas de história e de parceria também possivelmente vão aparecer nesse evento, como Superman. Além do mais de que todo esse teaser tem muito foco no dispositivo da fenda. E uma das últimas vezes que o Jones usou isso foi pra chamar alguém dos 7. Epic Games. O evento ao vivo Hora Zero vai acontecer às 4 da tarde do dia 29 de novembro. Ele tem tudo pra ser incrível. Espero que esse evento seja incrível. E é isso, galera. Agora a gente vai basicamente ver aqui o evento ao vivo, só para finalizar aqui a história e nosso vídeo ficar completinho, tá, galerinha? Beleza, galera, vamos lá. Eu já gravei esse vídeo lá na live, né, galera? Mas agora não vai ver aqui só para poder explicar. Astronodico, o canal Salva Room. Então bora lá, galera. Basicamente, pra quem não lembra, o evento começou com o Homer dormindo e a gente teve que acordar ele. E o Jones e a Valentia estavam basicamente tentando voltar pra realidade, né, realidade do Fortnite capítulo 6 e chamando aliados. Sinalizador final ativado. Tá todo mundo pronto pra voltar pra ilha. Um lagartão, um robô, E, tipo assim, eles já estavam chamando vários aliados. Chamaram Superman, o robô, né, Nossa, eu esqueci o nome do set, calma. Daquela menininha lá que tinha controlado o robô, né? Já tinha chamado Superman, o Kong e o Godzilla e muito mais. de gente de colã. O Presença Sombria vai ser pego de surpresa. Quanto tempo até abrir a fenda? Mais um ajuste. Viagem entre realidades não é pra amador. Agora vai. Dispositivo de fenda pronto. Ativando a comunicação e... ao vivo pra todas as realidades. Tá ligado? Nossa, é a minha voz? Tá bom. Atenção, todas as realidades. Se consegue ouvir essa mensagem, precisamos de ajuda. O Presença Sombria acha que pode conquistar nossa ilha, mas não sem lutar. Se prepare. Vai ser uma viagem e tanto. Perfeito. Agora vamos ligar isso. Aí o Jones, só que o Jones, quando ele tava mandando a gente lá pra realidade da ilha, ele esqueceu de recalibrar o negócio da realidade e ele acabou mandando a gente pra várias realidades diferentes. E depois de fazer muita bagunça no multiverso, ele mandou a gente pra realidade certa, né? Primeiro ele mandou nós pra essa realidade no ar. Você terminou as calibrações? Aí ó, esqueceu de colocar as calibrações. E levou em conta a variação dimensional? É brincadeira. Peraí. E que tal... Próximo. Isso. Mandou a gente pro Fall Guys também, né? Tá bom, acho que vamos por outro caminho. Jones. Pelo menos a viagem tá interessante. Aí depois ele mandou a gente pra essa realidade aqui de basquete.
Depois ele mandou a gente pra De volta a Springfield de Springfield? novo, Sério? pra balançar na bom. barriga do Homer. E aí a gente mandou ele pro evento ao vivo. Depois o Jones mandou a gente pra essa realidade aqui do show da High School no Mico. Hatsune Miku? Hatsune Miku. Depois mandou pra essa realidade aqui que todo mundo era boneco, menos o embananado. Tentar de novo. Depois pra essa realidade aqui do Star Wars. Sério, John? A gente já chegou. E depois para essa realidade aqui da fazenda, mandou a gente também pra subir do mar. Essa realidade toda distorcida do vulcão. E aí finalmente a gente conseguiu chegar lá na Ilha 7. Conseguimos? Isso não se parece com a ilha. E isso parece só um monte de problema. E aí a gente viu presença sombria. Mas o Jones tava preocupado, né, com a batalha, mas ele também tinha aliados, né? O Jones. O Presença Sombria é muito forte, mas a gente tinha aliados. Se ele quer briga, vai ter uma. Vamos pro pau dele. A gente tinha o Godzilla, o Soldado Invernal, o Homem de Ferro, a Viúva Negra. Ali a gente tinha o Scorpion e o... Qual que é o nome dele? Do Sub-Zero. Ali a gente tinha o Tartaruga Ninja. Aquele ali, eu não sei... É o Scooby-Doo, né? O Robozão ali. O pessoal do Invencível. Aqui nós tinha o Daigo e a Jade. Embananado, o cara do Round 6. Super-Homem. Aqui ó, nós tem... Quem é esses caras aqui? Não sei quem é não. Super-Homem. Homer. Ah, a galerinha lá dos super-heróis. Miásculo. Agora Aquele ali de preto eu não sei quem é não. E aí começa a batalha. hora de recuperar nossa ilha. Chuli. Aí a gente começou a batalha, né? Só que o gigante foi na frente, que deu uma atrapalhada na nossa luta, mas tudo bem. Que já começou o evento com o Kong caindo, né? Que ele caiu 3 vezes nesse evento. E aí a gente começou a ouvir uma música, né? Que eu não vou poder colocar aqui por direito autoral. Que aqui no evento ao vivo a gente já viu aqui as guerreiras do K-pop. A Mira, Rumi e Zoe. Que eu, sem querer eu não posso... Aqui estavam os agentes da ROX, né? E aí a gente começou aqui a batalha. Homer ali atrás, ele acertou uma rosquinha. E aí a gente acabou caindo com o helicóptero e acabou... Ali a galera, os influencers do Fortnite. E aí a gente acabou caindo acabou caindo do helicóptero, que acabou chegando a noiva do Kill Bill aqui. Pra poder nos ajudar. A gente foi lá enfrentar o Presença Sombria. Só que... A gente viu que não tava dando muito certo. E aí a gente viu o Cubo acabou chegando pra ajudar a gente. Ele começou a atacar o Cubo. Só que o Cubo entrou em modo de autodestruição. E acabou andando raio pra poder enfrentar o Presença Sombria. E aí, né? Agora pode voltar aqui. Quando a gente achou que tava tudo perdido, ele jogou o Kong, né, lá pra baixo. O cubo já tava prestes a explodir. O robô voltou. Líder da equipe
tava pilotando, não sabe quem é. E aí ele chutou e tudo pra lá no Presença Sombria. E aí o cubo acabou sendo explodido, e mandou a gente pra uma nova realidade. O fragmento do ponto zero. E acabou reiniciando toda a ilha, que voltou tudo normal. Nossa casa. E acabou mandando tudo pra sua realidade original. Tudo e tudo, né? E com isso a gente acabou chegando no capítulo 7, temporada 1, que é o capítulo que a gente tá agora. Tem até um mini trailer aqui que a gente já viu. E é isso, galera. Espero ter gostado. Gostou? Deixa o like no canal de notificações. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque eu quis gravar tudo da história, do começo até o ponto que a gente tá agora. E é isso, galera. Até a próxima.